Olá pessoal, meu nome é Lincoln, estamos começando aqui mais uma aula do nosso curso de Kotlin e hoje nós vamos falar sobre atributos e métodos especiais. Então vamos lá? O que são atributos? Em programação, atributos são como características ou traços de um objeto. Eles representam informações específicas sobre o objeto. Os atributos eles podem ser estáticos ou dinâmicos. O que isso significa? Atributos dinâmicos são aqueles que mudam com o tempo. Já os estáticos são caracterizados por serem constantes para todas as instâncias de uma classe. O que são os métodos? Métodos, em termos simples, são ações ou coisas que um objeto pode fazer. Eles representam comportamentos associados a um objeto. Os métodos eles também têm suas variações, podendo ser tanto os métodos estáticos quanto o método de instância. Métodos podem ser ações compartilhadas por todos os objetos da classe. Quando isso acontece, esses métodos são chamados de métodos estáticos. Ou ações específicas de uma instância particular. Quando isso acontece, isso é chamado de métodos de instância, né? Porque pertencem àquela instância, aquele escopo. Atributos e métodos. Aqui nós vamos falar um pouquinho de atributo estático e método construtor. É o que nos interessa aqui nessa aula. Os atributos estáticos são atributos que pertencem à classe, não às instâncias. Então, os atributos pertencem à classe como um todo e não às instâncias da classe. Ele é acessado diretamente pela classe em vez de por objetos individuais. Métodos estáticos. É um método que pertence à classe e é chamado diretamente por ela, sem precisar instanciar objetos. E o método construtor. O método construtor é um método que é executado por um objeto no momento em que ele é instanciado, ou seja, no momento que ele é criado, entre aspas, né, por assim dizer. Aí você pode estar se perguntando, o que é um construtor? Um construtor é como uma receita para criar um objeto. Ele ajuda a inicializar os atributos do objeto quando o criamos. Aí no Kotlin a gente tem o construtor primário, o construtor secundário e por aí vai. Mas o que importa para a gente é o construtor primário, é dele que a gente vai falar. O construtor primário é a maneira principal de criar objetos. Aí vamos ver um pouquinho aqui da nossa sintaxe de atributos estáticos. Para adicionar características compartilhadas por todas as instâncias, usamos a expressão Companion Object. Então aqui a gente tem a nossa classe matemática. E aí a gente quer instanciar atributos estáticos, a gente usa o Companion Object. E ali dentro a gente coloca todas as variáveis que vão ser estáticas e pertencer à nossa classe matemática. Aqui no nosso exemplo, o π, né, que é um valor dobro ali, é uma informação que é a mesma para todas as instâncias de classe e podemos acessá-la sem criar um objeto. Agora vamos ver um pouquinho da sintaxe do método estático. Como foi visto anteriormente na sintaxe de atributos estáticos. Na sintaxe dos métodos estáticos, nós também utilizaremos o Companion Object. E dentro desse Companion Object, nós vamos definir também todas as funções que são estáticas e pertencem à nossa classe. Aqui nós temos, por exemplo, de novo a nossa classe matemática, só que agora ela está um pouco melhorada, com uma função somar dentro do Companion Object. Então quer dizer que essa função é uma função estática da classe matemática. Ou seja, ela pode ser chamada diretamente, sem precisar criar o objeto. Sintaxe do método construtor tradicional. Então, no construtor tradicional, nós vamos utilizar a palavra-chave para declarar o construtor
vai ser o constructor, né? E dentro dele nós vamos declarar os parâmetros do construtor como se fossem os ingredientes para criar esse objeto. Nesse caso aqui, a classe pessoa. Então, aqui, no nosso exemplo, a gente tem a classe pessoa, né? Pessoa tem nome e idade, tudo bem? E aí tem dois tipos de construtor. Tem o construtor, o primeiro construtor, que é um construtor sem parâmetros, que é chamado quando é criado uma instância da classe sem fornecer dados específicos. Então, quando eu crio uma instância dessa classe pessoa sem fornecer dados específicos, igual está lá na main, a pessoa P1 é uma pessoa criada por esse tipo de construtor. O construtor que vai ser utilizado vai ser esse primeiro construtor. É o construtor sem parâmetros. Já o segundo construtor, que é o construtor que recebe parâmetros, né? E nesse caso ele vai receber o nome da pessoa e a idade da pessoa, que são os parâmetros da classe. No nosso exemplo aqui, a pessoa 2, né? P2 aqui, ela vai receber o nome João e a idade de 18 anos. E aí, isso vai ser passado para o construtor e vai ser criado uma pessoa com esse nome e essa idade específicos. E quando você for imprimir na tela, vai aparecer o nome dela, João, e a idade, 18 anos. Esse construtor com parâmetros é chamado quando é criada uma instância da classe e fornece valor específico para os seus atributos. Então, basicamente, é isso. Agora vamos falar um pouquinho de construtor primário. O construtor primário é uma forma mais direta de declarar os parâmetros na classe, sem a necessidade da palavra-chave constructor. Então, o que eu faço? Eu vou lá, declaro classe pessoa, dentro de um parênteses eu coloco todos os atributos que vai ter ali na minha classe. E esses atributos vão ser inicializados quando eu instanciar a classe. O construtor vai fazer uso desses atributos para poder pegar e receber os parâmetros. Como, por exemplo, nesse caso aí, o nome, a idade, se tivesse altura, altura, e por aí vai, da pessoa. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.